Oi, eu me chamo Denison e estamos aqui para mais uma aula sobre os livros da Bíblia. Iremos tratar hoje uma introdução ao livro de Gênesis, as suas abordagens, o que fala o livro de Gênesis. Agradeço já por estar clicando, se puder seguir, compartilhar, para estar tendo mais informações do canal sempre que houver novas mensagens, novos vídeos, né? E continuando com o estudo, seja muito bem-vindo. E nós estamos com Introdução ao livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, trazendo relatos sobre a criação do mundo e da humanidade, além de descrever eventos significativos que moldaram a história da humanidade. É um livro fundamental para estabelecer as bases para a compreensão de muitos aspectos da fé judaico-cristã. Porque, como foi abordado na aula anterior, sobre a Bíblia Sagrada, a origem, né, a sua narrativa e sua história, entende-se que a Bíblia Sagrada é a origem, né, é a história do povo hebreu, consequentemente dos judeus, e continuando com os cristãos. Da mesma forma, o Gênesis é a origem, é a definição da humanidade, é o senso do homem, a criação, sua origem, como iremos ver. Então, é a base, né, o alicerce inicial. Autor e contexto histórico, certo? Quem foi que escreveu o livro de Gênesis? O livro de Gênesis é atribuído a Moisés, um dos mais importantes líderes do Antigo Testamento. Sua autoria é de grande significância para os judeus e cristãos. Vejam que em Gênesis não vai se falar de Moisés só começa a ser narrado lá em Êxodo. No entanto, quem escreve o livro dentro dessa história, entende-se, né, é atribuído a Moisés. E qual é o contexto histórico? Gênesis apresenta eventos que ocorreram muito antes do tempo de Moisés, como já dito, abordando a criação do mundo e os primórdios da humanidade, né? Os pontos chaves do nosso planeta, né? Sua criação, sua formação e a evolução humana. Né? Uma visão do livro que ele bate em criação do mundo e do homem, queda do homem, consequências, história de Noé e o dilúvio e a história de Abraão, que é onde vai chegar em Moisés, que escreveu o livro. Né? A criação do mundo e do homem. Né? O primeiro capítulo de Gênesis descreve a criação do mundo e da humanidade, incluindo o relato dos 6 dias da criação. O que é que isso traz? Ele vai trazer ele vai dizer como Deus fez o homem, como Deus fez o universo, como Deus fez o nosso planeta, como Deus fez as árvores. Ele vai transcrever como foi que Deus fez, né? E por fim, a criação do homem, né? Sua imagem e semelhança, né? A queda do homem e suas consequências. Deus fez o homem para obedecer, mas infelizmente ele desobedece, né? Gênesis relata a entrada do pecado no mundo e a consequência da queda de Adão e Eva. Então, a desobediência, né? Veremos mais à frente também outros livros também sobre essa temática. A história de Noé e o dilúvio. O dilúvio e a história de Noé. O dilúvio e a história de Noé ganham destaque, mostrando a justiça de Deus e sua relação com a humanidade. Também é um fator originário, né? Já uma evolução após a queda do homem, a iniquidade, né? É um pesar da sociedade corrompida. Vamos para a criação do homem, criação do mundo e do homem, né? Relato divino, né? Como disse, Gênesis é como Deus fez, né? Então está transcrevendo como Deus fez. E em Gênesis 1 oferece um relato poético da criação do mundo por Deus em 6 dias. Por que poético? Né? Entende-se que a transcrição dessa narrativa sobre a criação do mundo foi transcrita em uma linguagem poética, em linguagem cantada, né? É uma história contada de pai para filho, né? Ele surgiu na linguagem oral e aí foi escrita. Então, pode ser contado de uma maneira poética, né?
uma história contada poeticamente sobre essa criação, né? Uma linguagem simples e clara sobre o que está escrito ali. Criação do homem, né? Deus forma o homem à sua imagem e semelhança, concedendo-lhe autoridade sobre a terra. Né? Deus fez o homem e disse: olha, ide multiplicar e reproduzir. Né? Então para que ele cuidasse da terra, e deixou umas regrinhas que ele desobedeceu. Queda do homem e consequência, né? Entrada do pecado. Adão e Eva desobedeceram a Deus, resultando na entrada do pecado e na separação da presença divina. Maldição e redenção. Pecado traz consequências terríveis, mas Deus promete uma futura redenção por meio da semente da mulher. Quem não sabe a historiazinha da serpente que falou com a mulher, e a mulher se deixou levar pelo que viu do fruto, e aí ela comeu e deu para o homem também comeu, e aí o pecado entrou na terra, né? Esse pecado é o que? É a gula porque comeu, é o desejo, não, é a desobediência. Deus disse que não era para comer do fruto daquela árvore, né? E aí a serpente agiu de maneira sorrateira para com a mulher, e com a sua fala induziu a mulher a olhar aquele fruto de outra maneira, né? E aí acaba caindo pela vontade do desejo, né? No entanto, o pecado entra na humanidade pelo conceito da desobediência. Eles desobedeceram a Deus, e isso levou ao pecado, né? E a maldição e redenção, ela parte da ideia de que, primeira maldição, né, que é o homem do suor do seu trabalho, né? Antes ele tinha as coisas da terra sem suar, né, sem se cansar, e agora ele se cansa, né? E a mulher tem uma sequência de desobediências, dores de parto, ao mesmo tempo que essas dores de parto também fala que dessa dor de parto, da sua semente virá um redentor, virá um que salvará ela, que perdoará todos esses pecados. História de Noé e do dilúvio. Passou-se Adão e Eva, tiveram filhos, e seus filhos tiveram filhos, e os filhos dos filhos tiveram filhos, e a sociedade começou a crescer, né? Começou a expandir. Então, só que não tínhamos conceito de certo e errado. Não havia uma concepção sobre certo e errado. Então, o que isso quer dizer? Que isso quer dizer que não havia uma lei, uma lei moral, né? Cada um vivia ao seu bom prazer, né? E aí, nessa ideia, entra Noé, que Noé era um homem justo, né? Então, veja, a gente diz justiça, o homem justo, com base no nosso conceito, mas lá eles tinham uma definição de uma pessoa correta, né? Não havia uma lei moral, mas havia um conjunto de ideias que lhe davam um conceito de certo e errado. E Noé é descrito como um homem justo e íntegro em meio a uma geração corrompida. Que veja, essa geração corrompida é a adâmica, é a geração de Adão que se corrompeu à desobediência, certo? E aí Deus fala com Noé para construir uma arca. Noé obedece a Deus, constrói a arca para salvar a vida de sua família e das criaturas da terra. Nem todo mundo acredita que em um lugar onde entende-se que não chovia, iria chover tanto que inundaria a terra, né? E aí aconteceu, né? Houve a inundação e todo aquele povo ali morreu, e ficou só a família de Noé, né? Que era uma família justa. Noé era justo, né? Sua família não morreu pela misericórdia de Deus, junto com por ele ser justo, né? O dilúvio, né? As águas do dilúvio cobrem toda a terra, erradicando a corrupção e permitindo um novo começo para a humanidade. Veja, a expressão colocada é erradicando a corrupção, certo? No entanto, erradicou os corruptos, né? Uma sociedade corrompida, que mais na frente você vai ver que a corrupção ela volta. Então não erradicou a corrupção, né? Erradicou os corruptos, as pessoas que se corromperam, mas tem uma nova oportunidade de começar uma sociedade sem a corrupção.
E aí se juntam novos povos, aí os filhos de aí Noé tem mais filhos, e os filhos dos seus filhos, junto com os filhos dos seus filhos, geram a nova geração, e aí nascem novas pessoas, né? E aí geram uma nova sociedade novamente, né? E essa sociedade pensa o quê? Né? Vamos construir a Torre de Babel, né? Fazer uma torre que chegará aos céus, né? Que seremos grandes e apareceremos, né? A presunção humana, né? Aí a gente tem a Torre de Babel e dispersão das nações. Aqui a gente começa uma divisão de povos, né? Seria uma divisão de línguas, né? A presunção humana, a construção da terra da Torre de Babel revela a presunção e a rebeldia da humanidade em relação a Deus. Eles queriam ser grandes, né? Eles queriam ser maiores. Olha, eu vou fazer algo tão grande que chegarei aos céus e verei Deus, né? Não com essas palavras, é claro, mas é uma interpretação de maneira simples sobre a percepção do pensamento, né? Diversidade de línguas, né? Deus confunde as línguas dos construtores, levando à dispersão das nações e à diversidade linguística. Essa é a narrativa que se tem que se traz para dizer assim, olha, por que tantos povos com tantas línguas diferentes? O judaísmo, né? Os judeus, os hebreus, né? Seriam nem judeus, os hebreus, eles começaram a partir daí, ó, a justificativa para a diversidade de línguas é essa situação no tempo anterior à origem dos hebreus, né? Lembrem que a Bíblia traz a narrativa do povo hebreu, é a história do povo hebreu. Então, o Gênesis ele vai trazer essa explicação para a diversidade de línguas, certo? E aí nós entramos, passa-se o tempo novamente, a sociedade se corrompe, tem a diversidade de línguas, e aí tem um homem que Deus vê no seu coração e fala com ele, que aqui está como Abraão, mas ainda não é Abraão, era Abrão, né? Abraão. E esse Abraão, né? Deus faz umas promessas, uma descendência numerosa, uma terra prometida e bênção para todas as nações, a sua descendência, certo? Então Deus promete que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Deus fala para Abraão, olhe para o céu e conta as estrelas. Assim como você não consegue contar as estrelas, você não conseguirá contar a sua descendência. Uma terra prometida, né? Canaã seria a terra destinada à sua descendência. Deus promete a Abraão uma terra que mana leite e mel para toda a sua descendência, certo? Bênção para todas as nações. Através de sua linhagem, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, a descendência de Abraão vai fazer surgir todo um povo abençoado, certo? E é um povo prometido e escolhido por Deus. No entanto, fica essa pergunta, como? Abraão já era um homem velho, né? E aí Deus o abençoa, vai ler o livro de Gênesis e você vai ver lá que Deus abençoa ele, que agora ele é chamado de Abraão, e Deus lhe dá um filho, que é o filho da promessa, Isaac. O filho da promessa, ele tem Isaac, de Isaac tem Jacó e as tribos de Israel. Aqui está bem uma linhagemzinha, certo, da promessa. Abraão, casado com Sara, tem Isaac. Abraão, casa com Sara, tem Isaac, né? E é Isaac, o filho da promessa, nascido de Sara, que dá sequência à aliança feita com Abraão, certo? Então, Deus promete a Abraão, filho desse filho, veja como é o multiplicador, né? Jesus fala aí de multiplicai-vos. Isaac tem a Jacó, que Jacó obedece a Deus, né? Filho de Isaac e Rebeca. Jacó é renomeado como Israel após lutar com Deus. Ele teve 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. Toda essa linhazinha que você está vendo aí, né? São as tribos de Israel. As tribos as tribos, né? Cada tribo leva o nome de um dos filhos de Jacó, formando a base do povo escolhido de Deus, né? São 12 tribos, né? A gente vai ver Aser, Benjamim, Dan, Gad, Isacar, José, Judá, Levi, Naftali, Reuben, Simeão e Zebulon. Os 12 filhos de
de Jacó, que é Israel. E aí são as 12 tribos. Aí vejam como é a ideia do judaísmo, né? Deus falou para Abraão que Abraão seria filho de grandes nações, uma nação, e que nação é essa? São os hebreus, certo? Esses hebreus eles se expandem e crescem e viram 12 tribos grandes, não são tribos pequenas, são tribos grandes, que expandiram e dominaram, né? E toda essa narrativa de como chegou a essas 12 tribos a gente vê lá em Gênesis, certo? Não esqueça, a narrativa, tudo isso aqui aconteceu em Gênesis, né? E dentro dessas 12 tribos a gente vai pegar o começo, né? O começo e o fim da história de volta aqui, de um desses 12 tribos, que é a tribo de José, o filho, né? Antes de se formar a tribo, eu botei a ordem errada aqui. Antes de se formar a tribo tem José. José é um dos filhos de Jacó, né? O preferidinho de Jacó, vamos dizer assim. E Deus tem um plano de salvação para o Egito para ele, né? Aí, que plano é esse, né? Ele era o filho aparentemente na transcrição da história o mais querido, né, mais desejado do pai, e ainda assim ele tinha visões e revelações, e as suas visões e revelações conturbavam seus irmãos, porque dizia que ele seria maior do que os irmãos. E há uma descendência, uma narrativa histórica crucial, que é o seguinte: o primogênito é o que recebe toda a herança. O primeiro filho que nasceu recebe toda a herança e administra para os outros irmãos. Se ele morrer, o segundo, isso aí consequentemente. Ou se ele não tiver filhos, né? Se ele tiver filho, vai ser o filho dele que vai gerenciar toda essa demanda. E aí como é que pode um dos mais novos mandar nos mais velhos, né? Isso gerava uma revolta entre eles. E aí você vê alguns sonhos que José tem e conta para seus irmãos e gera revolta e raiva, né? Vai estar lá em Gênesis também. Venda e elevação ao poder. Por que venda? Seus irmãos se revoltam, né? Maquinam ali para dizer para Jacó, para Israel, que o seu filho José morreu. E ele vende o filho, né? Traído e vendido como escravo por seus irmãos. José é levado ao Egito, onde através de sua sabedoria e a interpretação de sonhos se torna governador, né? Ele passa, claro que não é só assim, escravo e agora governador, vendido e agora governante. Não, ele passa por toda uma história lá no finalzinho de Gênesis, vai ter toda a narrativa dele, né? A preservação da família, né? Durante uma grande fome, José traz sua família ao Egito, garantindo a sobrevivência dos descendentes de Abraão, né? Aí é um plano que Deus fez para salvar o povo, né? Entendemos que a narrativa da história entende que tudo o que aconteceu com José foi para que todo o seu povo fosse salvo. Ele sofreu aquilo tudo ali para mostrar que o seu povo seria salvo, né? Ele seria o caminho para a salvação do povo. Há uma seca, né? Há um grande momento de fome no Egito, e automaticamente o Egito é enorme e abrange, né, também aonde estavam os filhos de Jacó, né? Onde estavam Israel futuramente. E isso gerou essa fome, e essa fome eles venderam e foram lá para comprar onde só o Egito tinha, né? Governado por José, né? Eles conseguiram manter suprimentos para anos e vendia esses mantimentos que que evitava a fome, a morte, né? Por fome. E aí sim, a família dele toda essa boa por causa disso. O êxodo futuro. A permanência dos descendentes de Abraão no Egito prepara o cenário para a próxima grande narrativa bíblica, o Êxodo, quando Deus os libertaria da escravidão e reafirmaria a sua aliança. Então o que acontece? Eles vão para o Egito. O final do livro de Gênesis, ele vai dizer o seguinte, né, que eles primeiro vendiam com dinheiro, compravam os suprimentos por dinheiro. Depois ele vendeu as suas terras. E aí é o ponto que eles ficaram sendo literalmente trabalhando por comida, né? Então viraram escravos do Egito. Toda a descendência de Jacó, toda a família de Jacó
todos os seus descendentes viraram escravos do Egito, né? E aí é uma promessa lá que a gente vai ver lá no livro de Êxodo. É para outros capítulos, outro livro, na verdade. E uma conclusão e mensagem principal do livro de Gênesis, né? Soberania de Deus. Gênesis revela a soberania e a fidelidade de Deus, mesmo diante da fabilidade humana e da presença do pecado. Fabilidade pela falha, pela fraqueza, pela... como é que eu vou dizer? Pela fácil corrupção humana, né? Ainda assim Deus preserva ali a sua aliança, né? Plano da redenção. Após a queda da humanidade, Deus inicia seu plano de redenção, prometendo uma bênção futura por meio de Abraão e sua descendência. E aí o que é isso? É uma promessa que foi dita lá no começo, né? Da mulher virá um que salvará todos, né? E é uma promessa que ela se mantém até o Novo Testamento, que é uma história bem futura para a gente ainda. É algo que aconteceu, mas irá de acontecer seguindo a narrativa dos livros, né? Da Bíblia. Lembrando que nosso intuito é trazer uma narrativa da Bíblia com uma maneira simples e clara, né? Essas aulas são voltadas a uma introdução breve sobre o conceito da Bíblia, para que vocês entendam, tem uma lógica, né? Não estamos falando as coisas aleatoriamente, só para ter uma breve ideia, uma noção, certo? Do que se fala a Bíblia. Agradeço muito você que ficou até o final. Se puder também continuar se inscrevendo, agradeço muito a cada um de vocês. Até o próximo vídeo.